Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo essa gravação, mas você está aqui no UpMess, conectando, alcançando. Conectando o quê, gente? Prestadores de serviços confiáveis para impulsionar a indústria pequena e média. Nós estamos aqui com os nossos patrocinadores, a FRC Contábil, Planejamento Contábil, a Infotec, Soluções Corporativas em TI, Nunes e Cassioli, Advogados, MOR Informática, Consulting Now, Consultoria Empresarial, Ciplan Safety, Medicina e Segurança do Trabalho, e a VIP Solutions, Soluções em VoIP. Esse nosso evento, ele tem uma agenda hoje bastante interessante, que nós gostaríamos de compartilhar aqui com vocês, que será a apresentação desse ecossistema de fornecedores para a indústria. Teremos uma palestra sobre investimentos com Ariane Granado, da XP Investimentos, uma segunda palestra sobre alavancagem patrimonial com a Luciana Gaeta, da Gaeta Seguros e Consórcio, um diálogo aberto para falar aqui sobre demandas da indústria e como constituir parceiros confiáveis aqui na região do ABC. E o nosso encerramento previsto. Então, sem mais delongas, vou chamar o meu colega aqui, o Fábio, da FRC Planejamento Contábil, para falar um pouquinho mais para vocês sobre o UpMess. Olá, pessoal, muito bom dia. Espero que quando todos os empresários assistirem esse vídeo, assimilem bastante aí o que é o nosso Grupo UpMess. O Grupo UpMess tem um propósito, que realmente é ajudar os empresários das pequenas e médias indústrias a alavancarem seus negócios e entregarmos, né, soluções nos ramos empresariais para que vocês possam encontrar um caminho de sucesso e prosperidade. E a gente trabalhando, né, nesse dia a dia, nesse grupo que nós formamos, de vários empresários, né, de empresas, nós começamos a ver quais são os desafios, né, que estão sendo encontrados nas pequenas e médias indústrias, né? Realmente, os empresários têm uma dificuldade muito grande de encontrar referências profissionais, porque essas referências podem ajudar muito a alcançar o resultado almejado por vocês, que é lucro, lucratividade, redução de custos, e isso realmente o empresário, pela falta de tempo, né, de analisar essas questões, está sempre correndo para resolver um problema dentro da empresa, e fica perdendo muitas oportunidades de bons negócios, de avaliar melhor o seu sistema financeiro, contratar melhor as pessoas, entender mais sobre os tributos que paga, né? Isso é uma dificuldade muito grande que a gente nota, né, dentro das empresas, né? E dessa vez também não consegue trabalhar nas estratégias de negócios. Então, aqui no Grupo UpMess, os empresários encontram soluções para esses problemas, fora do core business, né? Ou seja, né, fora da sua atividade de organização, vocês vão encontrar esse tipo de solução para a empresa de vocês. E qual é a solução para todos esses desafios, né? O Grupo UpMess é um grupo de prestadores focados para ajudar o empresário da pequena e média indústria a resolver esses desafios, acabar com essa dor de cabeça que é tão presente na vida de todos. Então, a gente está aqui para realmente ajudá-los a impulsionar a empresa de vocês. E qual que é o benefício, né, que nós trazemos, o nosso grupo traz aí para a pequena e média indústria? A pequena e média indústria terão acesso a uma rede de profissionais capacitados, confiáveis e qualificados para atender todas as demandas onde as empresas encontram as maiores dificuldades e estão mais vulneráveis. E as vantagens, né, desse grupo aqui? Somos um grupo de prestadores qualificados para oferecer acesso a uma gama de serviços de um único local. Então, ou seja, aqui no Grupo UpMess você vai encontrar todas as soluções cabíveis aí para pequenas e médias indústrias. O empresário não precisará mais fazer diversas pesquisas, ficar
perguntando para um parceiro, para um outro fornecedor, você pode me indicar algum serviço que eu estou precisando ajustar aqui na parte de funcionários ou medicina e segurança do trabalho, assim. Então, a parte financeira, como que eu consigo ajeitar meu fluxo de caixa. Então, aqui dentro do Grupo Up mesmo você vai encontrar todas as soluções. E não vai precisar pedir mais indicações. Todos os serviços são conectados, ou seja, nós todos aqui trabalhamos em pró da pequena e média indústria prosperar. E aqui você vai encontrar uma grande solução para o seu negócio. Está pensando em levar a sua empresa para um outro patamar, um outro nível? O Grupo Upness com certeza tem a receita para alcançar o sucesso e o resultado desejado. Maravilha, muito obrigada, Fábio. Vou começar agora com as apresentações aqui dos nossos prestadores de serviço. Eu gostaria de fazer um último comentário aí na fala do Fábio, que não existe um comissionamento entre nós. Nós fazemos parte da rede Nexus Fábrica de Negócios e a gente tem essa orientação. Nós fazemos a indicação pela indicação, realmente para atender os nossos clientes, para levar o melhor serviço, a melhor experiência para os nossos clientes, e aí você tem essa oportunidade de ter esses parceiros aí de confiança. Então, vou começar aqui pela apresentação da Consultinal, que é a empresa que eu, Adriana Nogueira, represento aqui neste grupo. A Consultinal, ela é uma parceira ideal para levar o seu negócio ao sucesso. Nós começamos sempre com um diagnóstico empresarial, onde nós avaliamos a empresa com uma grande abrangência, verificando tudo o que ela precisa na parte estratégica de transformação digital, otimização de processos, até se o empresário tiver o interesse em comprar alguma empresa ou vender a própria empresa, garantindo soluções personalizadas para o desafio do nosso cliente, né? Sendo a empresa pequena ou média. Nós temos uma equipe muito experiente, orientada para resultados, realmente na resolução dos problemas e identificar novas oportunidades de crescimento dentro da sua indústria. Então, agende um café conosco, nós estamos em 60 pontos em todo o Brasil, o nosso ponto é aqui em São Bernardo do Campo, na Avenida Jurubatuba, 1350, aqui estão as nossas redes sociais, entre em contato conosco, vamos marcar um café sem compromisso e, quem sabe, aí fazer esse diagnóstico empresarial e todo o processo consultivo para a sua empresa, levando a sua empresa para o crescimento que você deseja. Quero chamar agora, chamar não, né? Falar um pouquinho aqui sobre o trabalho da Ciplan Safety. A Ciplan, ela é uma empresa de segurança do trabalho que oferece programas de segurança, laudos técnicos PGR, PCMSO, LTCAT, entre outros, tá? Exames médicos, acompanhamento personalizado, visando cada tipo de atividade. A Ciplan ela é regida pela Goretti, ela não está aqui presente hoje, mas todo o trabalho dela é de extrema confiança. A Goretti ela tem diversos clientes também, né? Trabalha com colaboradores comprometidos e nos cumprimentos da NR conforme cada atividade econômica. Vou chamar agora o José Carlos Damor. Por favor, José Carlos, fala um pouquinho da Amor aí para a gente. Bom dia, boa tarde, ou o horário que você estiver vendo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso grupo. Então, eu vou falar um pouquinho da Amor. A Amor está no mercado, esse ano, agora em setembro, nós fizemos 30 anos de mercado. Então, a Amor, nesses 30 anos, adquiriu uma expertise muito grande, né?
gestão eficiente na cadeia produtiva, né, que reduz custos, mantém estoques equilibrados, evitando falta de insumos. Sistema de compras também, comprar no momento correto garante o processo produtivo. Falar sobre rastreabilidade. Rastreabilidade na indústria é importantíssimo. Nós temos alguns clientes na área de alimentos, então é comum a gente estar vendo no telejornal lá, às vezes algum tipo de produto que dá algum problema, você tem que identificar qual que foi o lote e qual que causou aquele problema, e é fundamental, se você não tiver como identificar rapidamente, você perde até as certificações, né, os registros, na indústria alimentícia tem registro CIF, Anvisa, tudo é bem complicado, então isso daí, nosso sistema ele tem condições de atender muito rápido essa questão da rastreabilidade, todas as fiscalizações, então é fundamental. Automatizar tarefas operacionais, né? Evitar tarefa repetitiva, aumenta a produtividade também, agilidade na organização, relatórios adequados ao cenário necessário à organização, garante também boa execução das rotinas operacionais. A automação permite atividades como dispensar orçamentos, e-mail, importar, né, pedidos de vendas, tudo muito de forma prática, né? Então, os dados hoje na nossa era atual, ele realmente tem um papel fundamental. Às vezes a gente tem os dados na mão, mas é difícil estar interpretando isso daí. Então, por intermédio de um dashboard, né, com o BI, né, Business Intelligence, é possível você adquirir também os indicadores assim de forma muito precisa, muito rápido, para tomar decisões estratégicas para a indústria, né, no seu negócio, que não vai te deixar no escuro. Então é fundamental isso daí. Então a nossa equipe aqui está preparada para estar fazendo um diagnóstico e estar fazendo o levantamento e indicando as soluções, né? Normalmente a gente também trabalha aqui na parceria aqui do nosso grupo, com a Adriana, que faz justamente com a sócia dela, faz os levantamentos. Então, normalmente quando chega, qual que vai ser a solução? Um RP de confiança que vai poder te dar esse subsídio para você estar fazendo tomada de decisão, estratégia, sem estar tomando decisão fundamental no escuro. Então, basicamente, é isso que nós fazemos aqui na MOR. Obrigado. Saúdo a todos, não sei em que horário que vão assistir essa nossa apresentação. Meu nome é Marcos Nunes, eu sou advogado tributarista, tenho uma experiência grande na área do setor público, na advocacia pública do Estado de São Paulo, atuei como procurador do Estado de 1990 até 2020, quando me aposentei, e iniciei os trabalhos do nosso escritório, agora na advocacia privada, utilizando toda a experiência que acumulamos aqui ao longo desses anos. E o nosso propósito, dentro dessa filosofia do Grupo UpMens, que trabalha com a mesma missão e com os mesmos valores, isso é importante a gente ressaltar, e isso faz com que sejamos um grupo bem harmônico e bem entrosado, oferecendo soluções de maneira bem cumuladas, bem conectadas, né? E uma das preocupações que, ao longo dessa experiência nossa na advocacia pública, e especificamente na área de cobrança da dívida ativa, é a preocupação e as dores que o empresário sofre, principalmente o pequeno e médio empresário, por falta de uma assistência mais específica, uma assessoria, uma consultoria mais específica em relação aos seus débitos tributários, né? E os débitos tributários consomem muito tempo e causam muita preocupação. Tiram o foco da atividade empresarial, porque são surpresas que surgem ao longo do dia, que muitas vezes não é possível fazer um planejamento, traçar uma estratégia
se não tiver um advogado tributarista assessorando o empresário, o empreendedor, né? De repente, do nada, surge um oficial de justiça para realizar uma penhora, um bloqueio de conta, né? Então, a gente auxilia na administração processual, nas defesas administrativas, né? Buscamos evitar medidas que afetem o fluxo de caixa da empresa, como uma penhora online, né? Uma penhora do Banco Central, uma penhora na conta corrente da empresa, e o planejamento tributário, né? Para quê? Para que o empresário possa otimizar os seus recursos pagando somente os impostos que são devidos, dentro de todas as possibilidades legais, sem qualquer medo ou receio de estar fazendo algo que possa causar alguma autuação ou alguma fiscalização também que sabemos que é sempre indesejada. Então, esse é o nosso foco, é prestar essa assessoria para os empresários. Um ótimo dia a todos. Para quem vai assistir no horário, seja bem-vindo ao Grupo Openness. Eu sou Hilton Tavares, represento a Infotech, que é Soluções Corporativas em TI. Nossa expertise vai desde a parte de estrutura, de confiabilidade, aumentando a sua produtividade e o foco, para que você tenha o foco sempre no seu negócio. Hoje, a indústria, o empresário, ele é coberto de informações, de necessidades, então a nossa objetividade é ser objetivo em ser especialista na sua questão de TI. Pode passar, por favor. A gente atende desde ferramentas de segurança, firewall, antivírus, backup em nuvem, que é o cloud, licenciamento de software, que é uma parte bastante importante e significativa para você evitar problemas futuros, e a política de acessos para que o empresário se sinta confortável em determinar qual é cada funcionário, cada departamento vê o seu documento. Obrigada, Hilton. Fábio. Olá, novamente, muito bom dia a todos. Bem, agora para falar do escritório FRC Planejamento Contábil, quero me apresentar. Meu nome é Fábio, sou proprietário e fundador do escritório FRC Planejamento Contábil. Estamos localizados em São Bernardo do Campo e há quase 10 anos nós oferecemos soluções nas áreas contábil, fiscal e trabalhista. A nossa missão é atuar junto ao lado do empresário para impulsioná-lo ao sucesso empresarial. E como nós fazemos isso, né? Então, a contabilidade é uma ferramenta extremamente importante para que, dentro da gestão da empresa, para que ela consiga se organizar, ter clareza nas informações da lucratividade, dos impostos que estão pagando, e a gente conseguir fazer todas as ações cabíveis e até enquadrá-los no melhor regime tributário para que vocês possam realmente economizar mais impostos, né? Hoje em dia nós vemos muitas assim pequenas e médias indústrias que poderiam estar num outro regime tributário e pagando menos impostos. Então nós também atuamos nessa fase da empresa, né, através de informações contábeis e financeiras, ajudando o empresário na melhor tomada de decisão. E também no preventivo, né, nós atuamos na parte preventiva, porque, né, a gente vê, as indústrias normalmente, né, têm funcionários, então a gente auxilia os empresários para enquadrar melhor aí essas questões trabalhistas, né, evitando os riscos e processos. Então, é muito importante toda essa revisão fiscal, trabalhista e contábil para que a empresa esteja no melhor caminho. Então, nossa missão aqui é orientar todos os empresários para que consigam ter um campo de visão maior, né, abranger mais informações e realmente aí tomar as melhores decisões da empresa. Então, pessoal, caso queiram marcar um café conosco aqui no escritório para poder explicar melhor e vocês entenderem muito mais como funciona a nossa contabilidade, venham nos visitar. Estamos na Avenida Antártico, número 381, sala 21, no bairro Jardim do Mar. Sigam também as nossas redes sociais, @FRC Contabilidade, e o nosso site, www.frcplanejamentocontábil.com.br. Muito obrigado a todos. Um abraço.
Antes da gente passar a palavra aqui para a nossa primeira palestrante, eu quero agradecer também, além da FRC Planejamento Contábil, a MOR Informática, a Nunes e Cassioli, a Infotec, a VIP e a Ciplan Safety, a Ningrafis, que está produzindo todo esse material aqui, a equipe do nosso querido Nagano, que é uma equipe experiente que trabalha tanto em eventos simultâneos, presenciais, online, como vocês estão vendo aqui, e faz um excelente trabalho em diversas empresas aí de grande porte, médio porte e até pequeno porte como a nossa, né? Então, se vocês quiserem um trabalho realmente de qualidade em vídeo e também em questões de e-learning, a Ningrafis é a melhor opção para você estar também sendo uma patrocinadora aqui do nosso evento. Então, um grande abraço aí, ó, Nagano, a nossa gratidão aqui pelo patrocínio do nosso evento aqui do UpMess, tá bom? Então, vamos chamar agora a nossa próxima querida palestrante, Ariane Granado. Ariane Granado, ela é do time excelente da XP Investimentos e vai falar um pouquinho aqui para a gente. Vou já apresentar aqui novamente a tela, compartilhando novamente aqui a tela. O que o seu assessor de investimentos não te conta? Isso realmente aqui todos nós queremos saber, não é mesmo? Então, Ariane Granado, por gentileza, pode se apresentar e fazer aí a sua apresentação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Adriana, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu vou falar um pouquinho da minha história e contar uns segredinhos aí para vocês, não são segredos guardados a sete chaves, né? Eu sou a Ariane Granado, sou especialista em investimentos da Lacla Invest, é um escritório que é vinculado a XP Investimentos. Eu tenho quase 19 anos, agora mês de novembro, vai fazer 19 anos que eu estou no mercado financeiro. Trabalhei por grandes casas aí do mercado financeiro, HSBC, Santander, Banco Safra, e hoje estou aqui fazendo essa trajetória aqui na XP, tá? Quando me convidaram para fazer essa palestra, eu falei, gente, agora, né? O que eu vou contar meus segredos, né? Aí eu falei, na verdade, eu queria falar para vocês por que é difícil de falar de investimentos hoje com os empresários, com o pessoal principalmente o pessoal da indústria aí, né? Porque existe um medo, né? A gente sempre, quando fala sobre dinheiro, a gente sempre fala assim, não, eu tenho medo, né? Então, as pessoas, hoje, eu trouxe um pouquinho para tirar esse medo de vocês. O porquê que a gente fala assim, ai, como assim, Ari, eu tenho medo? Sim, a gente tem medo porque o dinheiro é tão difícil da gente conquistar, tão difícil da gente ter, que a gente acaba ficando com medo de investir e perder. Porque quando a gente para pensar em investimentos, a gente pensa em perda. E é o que a gente não quer que o nosso dinheiro aconteça, né? Então, muitas pessoas acabam optando por não começar a investir, tendo receio de perder esse dinheiro. Então, acaba tendo medo porque não tem conhecimento no que aplicar e tem muitas mudanças no mercado, então você acaba tendo esse receio de não querer começar a investir. E, no entanto, é possível superar esse medo ao adquirir conhecimento e buscar sempre a orientação certa para conquistar a sua liberdade financeira. E aí, pode passar. E aí eu falo para vocês, né? Temos aqui, como é que começa? Como é que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que a gente tem que ter a sua reserva de emergência, né? O que seria isso, Ari? É a reserva de emergência. Hoje a gente pensa no custo todo efetivo que você tem aí na sua empresa, de 3 a 4 vezes o gasto dele. Então, a gente tem que ter aí aquilo que a gente fala para você ficar 4, 3 meses com o caixa livre, se não tiver algum problema de nenhuma entrada, você tem como estar se sustentando, tanto na sua parte financeira, pessoal, particular, quanto da sua empresa, né? E aí, o que você fala assim, mas vou começar a ter minha reserva de emergência por onde?
sempre tem que ser naqueles investimentos mais com baixo risco, que a gente fala que não renda fixa, que você tem que ter aí com liquidez diária. O que é liquidez diária, Ari? É aquele investimento que quando você coloca ele lá e der uma emergência, vamos supor, venceu um boleto hoje, que o meu recurso vai entrar só no dia 20, eu preciso de pagamento hoje, ele já entra automático na sua conta. Ele não precisa esperar 2, 3 dias, 60 dias para acreditar a sua conta. Esse é um investimento com liquidez diária, né? Hoje a gente também tem os Tesouros Selic, que é uma boa recomendação aí que o governo tem. Você tem aí como está fazendo a sua reserva, tanto da sua empresa, como eu falei, como a sua particular também, tá? Trazendo toda a tranquilidade e segurança, permitindo que você enfrente esses imprevistos que pode comprometer com seus investimentos. E o que a gente fala assim quando é buscar orientação profissional? Porque aí que a gente vai falar dos medos, de voltando um pouquinho, a gente só vai superar esses medos quando a gente tiver o conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento ou a confiança na pessoa certa para estar colocando o seu investimento ou pegando a orientação, esse medo acaba saindo, né? Aí você começa tendo as oportunidades de estar investindo e de estar fazendo seu patrimônio crescer um pouco. E aí eu falo, né, Yari, tá, eu confio em você, acredito no que você está falando, tenho confiança no seu trabalho, mas você também tem que continuar a aprender, né? Eu falo que a gente não pode deixar a parte de educação financeira para as outras pessoas, né? A gente que tem filho, ou conhecidos, ou pessoas assim que estão começando a ter o seu rendimento, começando a trabalhar, a gente tem a obrigação de estar sempre passando esse conhecimento. E esse conhecimento não pode ficar só para mim, tem que ficar sempre para os outros também. E aqui o pessoal fala assim, então a Ari hoje vai passar aqui tudo como é que faz para investir, e aí ninguém vai precisar da Ari. Não tem problema, né? Eu falo muitas em reuniões que a gente faz de networking, de conhecimento, quando a gente vai se apresentar, eu gosto muito de mostrar o meu trabalho, porque a pessoa não precisa obrigatoriamente fechar o negócio comigo, mas ela tem que conhecer, ela tem que saber. Tem clientes meus que estão aí comigo há mais de 15 anos, que me ligam e falam assim, Yari, eu sei que você não está trabalhando mais naquela instituição, mas o que você me orienta? Porque você tem confiança, e eu sempre passo o que a gente tem de melhor dos produtos, né? E aí quando você tem o conhecimento, né, quanto mais conhecimento você adquirir, mais confiante você se sentirá das suas decisões que você tem que tomar nela. E depois que você tiver essa confiança, né, ter a sua reserva de emergência, que é super importante de você ter, a dica que eu dou, o que é? Começa a investir em pequenos valores, mas começa a investir em ações. Por que, Ari? Porque hoje a gente tem aí uma taxa Selic que está alta, ainda está em 12,75, mas a gente sabe que vai ter reduções novamente de taxa Selic. Isso faz com que no futuro você já esteja mais familiarizado com essas aplicações em ações e você também começa a ter rentabilidade melhor que o mercado pode te oferecer, tá? Sempre tem aquela hora que você tem que considerar em investir em ações, tirar aquele dinheiro debaixo do colchão, aquele dinheiro que está na poupança, e também, depois da sua reserva de emergência, também fazer não é degustação, mas esse início de investir em ações que vai valer muito a pena, em valores baixos, ter aquela paciência de esperar o mercado recuperar, é que o pessoal fala, Yari, quando o mercado começa a cair, o que é isso? Eu só vejo oportunidades. Quando a gente vê oportunidades, a gente sempre tem como alavancar os nossos investimentos. E aí eu falo, né, até quando eu pensei em montar essa apresentação, eu falei assim, qual que é a diferença de investir com você, né, assessora de investimentos, investir com o gerente lá da minha conta lá no banco, ou investir sozinho? Pode pensar, né? Além de tudo isso daí que eu falei para vocês do medo, né, que vocês têm que a gente começa a perder esse medo, né, de ter confiança também, existem vários fatores que mudam muito. Quando a gente fala em trabalhar com assessoria de investimentos, o que está aí de diferença nisso? Os assessores hoje a gente tem uma carteira muito reduzida de clientes, enquanto os bancos, né, no geral, por demanda mesmo, por quantidade de clientes que tem cada gerente, acaba tendo uma média muito alta de clientes e acaba não tendo demanda, não consegue tem a demanda, mas não consegue dar o atendimento personalizado. E o que é esse atendimento personalizado exclusivo? É aquele que eu acabei de falar para vocês. A gente sabe que uma taxa Selic está tanto, que vai cair, está tendo essa guerra agora, né, no Irã, e tudo isso aí muda muito.
né? Muda toda a parte toda nossa de economia. Ah, mas a guerra lá em Israel vai influenciar alguma coisa que influencia. E aí você tem que proteger os seus recursos, o seu patrimônio, e também tem produtos que você pode ter que o gerente dá conta, às vezes, por muito trabalho, muita demanda mesmo que ele tem, ele não é que ele não te oferta porque ele não gosta de você ou porque ele não conhece, é porque ele não tem a quantidade de produtos, né? Eu falo que quando eu trabalhava em agências grandes, né, a gente tinha que rodar 30 pratinhos ao mesmo tempo. E às vezes o cliente vinha lá com uma demanda para saber, analisar, ver o mercado financeiro como que tá a economia do país, eu não tinha tempo para poder falar para o cliente, ó, agora é o momento de entrar, aproveitar a queda de juros, aproveitar que a curva vai cair para você estar na alta, então acabar perdendo isso daí. E hoje aqui a gente tem um portfólio mais fechado, né? A gente trabalha com várias casas, diferente de banco, por exemplo, eu tenho o Itaú, ele só tem produto do Itaú, 80% dos produtos que ele tem na prateleira são da própria casa, né? Aqui em outros bancos você tem a assessoria de outros portfólios que você consegue ter uma mudança de recurso muito melhor. Eu acho que eu falei um pouco rápido, mas a intenção mesmo é passar para vocês as informações e tudo que tem aí de bom no mercado. Aqui na Láquila, nós somos um escritório que já está com constituição aí mais de 2 anos no mercado. Por mais que você fale assim, é um escritório novo, mas são pessoas que têm mais de 15, 20 anos de mercado que trabalham aqui. Estamos aqui na Ministro Rocha de Azevedo, em São Paulo, todos convidados a vir tomar um café, sem compromisso nenhum. A gente estuda a carteira dos clientes, né, faz toda uma estratégia aí gratuita, sem ter que ter pagamento algum aí para vocês. As nossas redes sociais estão aí, espero que vocês nos sigam, nos acompanhem, e agradeço a esse grupo de indústria, né, pelo convite. Espero que vocês me acionem bastante, né, e vamos trabalhar muita coisa junto. Obrigada. Muito obrigada, Ariane. Com certeza você ajudou a gente a perder um pouco mais o medo de investir, né? E agora nós vamos ter uma outra palestra que vai falar também de um tema muito interessante aqui para a gente, que é como a gente alavancar o nosso patrimônio, com a Luciana Gaeta. Alavancagem patrimonial com consórcio, uma estratégia inteligente para o seu futuro financeiro. Então, quero convidar agora a Luciana Gaeta para contar para a gente como alavancar o nosso patrimônio. Vamos lá, Lu, por favor. Oi, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite do Grupo UpMes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alavancagem patrimonial com consórcio, né? Porque é uma estratégia inteligente para o seu futuro financeiro. Bom, aqui é um pouquinho sobre mim. Eu sou Luciana Gaeta, sócia fundadora da Gaeta Seguros e Previdência e também da Gaeta Consórcio, que é uma representante da Porto Bank, da Porto Seguro. Sou administradora de empresas, corretora de seguros oficial, SUSEPADA, especialista em proteção financeira e familiar, corretora elite pela Porto Seguro Vida e Previdência e tenho especialização em consórcio pela ACAMEF. E quero alavancar, mas como funciona o consórcio, né? Muitas pessoas perguntam para a gente, como que funciona o consórcio? Então, hoje eu vou ensinar um pouquinho sobre essas estratégias. A alavancagem do patrimônio imobiliário, né, pelo consórcio, ele envolve estratégias financeiras que eles permitem que você aumente seu patrimônio enquanto você adquire um imóvel. E o consórcio nada mais é o quê? Uma compra programada, parcelada e sem juros. Ela é cobrada apenas uma taxa administrativa ao invés dos juros praticados no financiamento. Isso, pessoal, vale tanto para pessoa física quanto para empresas. Para empresas que queiram alavancar o seu patrimônio do próprio CNPJ. Isso é muito importante. E como que eu vou usar o consórcio, né, para alavancar, né, com o que você já tem? Então, como eu falei, né, a alavancagem patrimonial ela é uma estratégia financeira mesmo, que ela envolve o uso de dívidas ou empréstimos para ampliar a sua capacidade de investimento de uma pessoa ou uma empresa, visando sempre aumentar o potencial de ganhos. E como utilizar o consórcio para alavancar o que você já tem? Se você já tem o hábito de guardar dinheiro, que nem como a nossa colega Ariane acabou de falar, né, ter os seus investimentos e tem esse hábito,
né, de guardar dinheiro e possuir rendimentos, você pode utilizá-lo para construir o seu patrimônio comprando bens, né? Mas você pode me falar assim, mas eu tenho um valor à vista para comprar o meu imóvel, mas eu te falo que se você não tiver pressa e com estratégias, você consegue comprar mais de um imóvel. Aí você vai falar assim, como assim, Luciana? Vamos lá. Comprei um imóvel e agora? Você pode alugá-lo, com o valor do aluguel, você pode pagar parcela, você pode, aquela parcela que você pagava ao teu consórcio, depois de contemplado, ela já não vai sair mais dos seus rendimentos, do seu bolso, e com esse recurso você pode adquirir mais imóveis, como aquela parcela que você já não tem mais, que o teu inquilino, enfim, que você pode comprar esses imóveis e alugar, e essa parcela que o inquilino vai estar pagando para você, você pode voltar a capitalizar para juntar mais dinheiro, fazer os investimentos lá com a Ariane, juntar mais um dinheiro e tentar mais uma estratégia para contemplar outro imóvel. Lembrando que, com o consórcio, você sempre terá o seu poder de compra à vista, né? Isso é legal porque você pode aproveitar as oportunidades do mercado. E aqui eu queria mostrar para vocês um exemplo, né, na prática. Vamos supor que você tenha 500 mil reais de recurso próprio, você tem lá investido com a Ariane na XP. E aí você está querendo comprar um imóvel, dar uma alavancagem no seu patrimônio. Então, em vez de você pegar todos esses 500 mil, comprar um único imóvel, o que nós sugerimos? Você adquirir 2 cartas de crédito no valor de 500 mil cada, tá? Então, levando em conta, né, de uma taxa administrativa de 19%, o que nós aqui sugerimos para uma contemplação a médio prazo? Tem algumas administradoras, tá? Não só falando do que nós trabalhamos, que é a Porto Bank, mas tem algumas administradoras que elas possuem o lance fixo. E o que é o lance fixo? Você vai concorrer com pessoas que deram esse lance fixo de 40%. Porque o que acontece? No consórcio, você tem 3 tipos de contemplação. A por sorteio, Loteria Federal, por lance livre, né? Isso envolvendo recurso próprio e lance embutido, e o lance fixo, que é de 40%. Então, esse de 40% você vai ser sorteado entre algumas pessoas que também deram. Então, assim, é uma forma mais rápida de você ser contemplado. Então, assim, lembrando, você tinha 500 mil, pegou 2 cartas de 500, dividiu, né? E aí vai dar o lance de 40% em cada uma. A representatividade desse lance, ele é de 238 mil reais. Então, você consegue contemplar 2 cartas. Então, vamos lá, eu tinha 500 mil para comprar um imóvel. Agora eu tenho 2 imóveis de 500 mil. Eu dobrei o meu patrimônio, né? E com isso você pode alugar esses imóveis, como eu falei anteriormente, com o valor do aluguel você paga o consórcio, e aí você pode se programar e tentar comprar outras cartas. Lembrando sempre, quando você coloca recurso na frente, a sua parcela ela também reduz, porque você já pagou uma parte dela. Então, isso também é bem legal. Por isso que a gente fala que hoje, comparando consórcio versus financiamento, principalmente hoje, como até a Ariane falou sobre as altas taxas da Selic, o financiamento hoje em dia está muito alto. Então, o consórcio, para quem não tem tanta pressa e quer adquirir os bens de forma planejada, é a melhor opção no mercado. Pode passar, por favor. E vou até dar uma dica, tá? Volta só rapidinho, Adriana, por favor. Aqui, 238 mil, né? Você deu em lance nas 2 cartas. Você tinha 500, vai sobrar aqui 24 mil reais. Se você não for utilizar esse dinheiro para mais nada, eu ainda sugiro que você adquira uma carta de 50 mil reais, no valor de 50 mil de um consórcio para automóveis, usaria esses 24 mil para dar lance e contemplaria para trocar o seu automóvel. Então, na verdade, você já tem mais 2 imóveis no valor de 500 mil cada e ainda programa a troca do seu automóvel. Então, a gente vê que
o consórcio, ele é um dinheiro relativamente barato se a gente comparar com as outras modalidades do mercado, tá? Gente, eu não estou aqui para competir com outros investimentos, mas sim mostrar mais uma forma para você conquistar os seus bens, diversificar os seus investimentos que você já tem. E, como eu falei anteriormente, para quem é empresário também pode, né, estar alavancando aí os investimentos da sua empresa, inclusive comprar a tão sonhada sede própria, né? Tem muitas empresas que ainda pagam aluguel, então também é uma boa estratégia. E lembre-se, né, a famosa frase, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, né? Eu sempre gosto de falar que quem planeja, contempla. Com planejamento e estratégia, a gente chega lá. Então, a dica que eu dou é assim, procure sempre um consultor de consórcio, de negócios de consórcio, de confiança, procure sempre uma administradora de consórcio idônea, né? É sempre bom a gente estar pesquisando, e se precisarem da gente, estamos à disposição, fale com a Gaeta. Quem planeja, contempla. Muito obrigada, pessoal. Excelente, Luciana. Muito obrigada pela participação, pelas orientações. Eu que agradeço. Adorei aqui saber de mais essas oportunidades que o consórcio pode trazer de alavancar o patrimônio. E aí depois, com tudo isso, ó, pode vender os 2 imóveis, né? Ficar com mais um dinheirão ainda para voltar a investir lá com a Ariane também, né? Então, muito obrigada. Vou parar aqui o nosso compartilhamento. E, como é de praxe, eu sempre peço para os nossos prestadores de serviço aqui de confiança para a indústria fazer algumas considerações sobre o que eles viram da palestra. Eu vou começar aqui com o Dr. Marcos Nunes. Por favor, Dr. Marcos. A apresentação tanto da Ariane quanto da Luciana são aspectos combinados, né? Como a Luciana falou. Quando a Ariane fala sobre medo de investir, isso é uma contradição em si, se a gente pensar que todo empreendedor já venceu o medo. Ele já venceu o medo, porque empreender é vencer o medo, né? Então, todo o empresário, no ramo da indústria, não importa qual é a dimensão do seu negócio, ele já venceu o medo. E ele está vencendo o medo todo dia. Todo dia ele está vencendo o medo. Mesmo medo, às vezes, que ele pode ter na hora de fazer um planejamento tributário, de sofrer uma fiscalização, né? Como o Fábio colocou também, sobre fazer um planejamento contábil e financeiro e tributário com segurança, né? Risco zero não existe em nenhum tipo de negócio. O risco faz parte, é inerente. Nós estamos aqui para antever os riscos e procurar estratégias para desviar desses possíveis, da concretização desses riscos, né? Dessas ameaças. Então, parabéns, Ariane, parabéns, Luciana. Vocês deram dicas preciosas para todos nós que estamos aqui na sala assistindo. José Carlos. Muito boa, gostei demais da palestra da Ari, da Lu também. Eu invisto em ações assim um pouquinho só para aprender, né? Então eu deixo lá, mas essa dica que a Ari falou aí, eu já tenho que, tipo, se tem que pensar em ações, é assim, é de 2 anos para frente, né? Não tem como você pensar a curto prazo, né? E com relação à reserva de emergência também, que ela falou, muito bacana, eu particularmente eu deixo no Tesouro Selic, né? Que é aquele que ela falou que é resgate tipo 2 dias, né? Se não me falha a memória, né, Ari? Então, gostei demais da palestra, mas assim, o que eu queria falar é o seguinte: eu gosto desse tema, então eu me aprofundo, mas assim, tem gente que não tem tempo, então o meio mais fácil é procurar a Ari, que ela já está lá no mercado, já tem esses anos de experiência, então aí você não vai ter que ficar, porque se você não tiver tempo para pesquisar, melhor coisa é você pegar uma pessoa de confiança como a Ari está fazendo, né? Com relação à palestra da Lu, também achei bem legal essa dica aí das 2 cartas, entender também que é igual ela explicou,
por exemplo, quem pode fazer a compra planejada, né, que já tem o seu imóvel e tal, que é mais para potencializar mesmo o investimento. Achei bem bacana também. E parabéns aí às duas palestrantes de hoje. Obrigado. Bom, aqui como Consulting Now, o que eu posso dizer para vocês é que a gente sempre começa com um diagnóstico empresarial nas empresas, vendo os pontos fortes, os pontos fracos da empresa, para onde o dinheiro está indo. Quando a gente faz o DRE, a gente tem um mapa financeiro ali da empresa, e sempre a gente acaba encontrando na empresa as oportunidades de redução de custos e também de investimentos. E aí, tendo essas oportunidades de investimentos, ao melhor direcionamento estão aqui, né, para alavancar o patrimônio, como a Luciana deu essa orientação hoje, e também as orientações da Ariane sobre o mercado financeiro, bolsa, papéis, títulos, enfim, toda a carteira de investimentos que ela tem lá na XP, através da XP Investimentos, e com certeza é o melhor caminho aí para o empresário ter sempre também uma reserva aí para investimentos. E isso tudo é feito quando a gente faz o primeiro passo da consultoria, que é o diagnóstico empresarial. E agora eu vou convidar também o Fábio aqui para fazer as considerações dele aí sobre a palestra. Por favor, Fábio. Oi, gente. Bem, parabéns, a Ariane e a Luciana, pela grande apresentação, que é de grande valia, né? Hoje nós observamos que as pessoas e os empresários em si, às vezes desconhecem muito desses assuntos e dessas grandes possibilidades que tem para poder ampliar o patrimônio, né? Então, seja quando a empresa está lucrando, ela precisa fazer uma reserva, porque empresas sofrem oscilações, né? Então, assim, a gente passa por um mercado, nós estamos vivendo um período de guerras, isso pode afetar muito o campo da indústria. Então, se você não tem uma reserva aplicada, então é muito importante você sempre direcionar essa parte de reservas aí e ter um acompanhamento com um profissional adequado para poder ter a maior rentabilidade e no momento de ter um resgate urgente, você também já ter esse insight aí, já acionar no momento da crise, né? Porque, infelizmente, as empresas, né, elas passam por esses maus momentos também. E também pelo lado ali da Lu, para quem quer ampliar, né, o patrimônio, né, daí que a Luciana falou, eu mesmo sonho, tá, em ter uma sede própria um dia, e eu quero me planejar, e acho que todo empresário aí também que paga absurdos em aluguel, né, que indústrias normalmente são galpões grandes, né, grandes espaços, né, pagam um aluguel absurdo, tem que se planejar para poder colocar aí em prática e ter a sua sede própria, aumentar o seu patrimônio, e essa dica que a Luciana deu aí foi realmente maravilhosa. Então, parabéns às duas, e espero que todos os empresários que assistirem aí esse vídeo comecem a ter um olhar diferente e realmente aí procurar profissionais para poder ajudá-los aí em todas as questões. Obrigado. Excelente, pessoal. Então, agora temos que agradecer aqui a participação de todos. Se você está assistindo esse vídeo aí no futuro, se inscreva nos espaços que estarão aqui apropriados para isso, faça sua inscrição e participe do nosso próximo evento, que será um evento presencial maravilhoso que nós estamos preparando para você aqui na região do ABC. Nós contaremos com esse time fabuloso aqui de prestadores de serviço. E aproveitando, conforme eu comentei com vocês, além dos nossos prestadores de serviço aqui presentes, nós participamos de uma rede com mais de 250 prestadores de serviços confiáveis. Então, pode ter certeza que aqui é o melhor lugar que você tem
para procurar os serviços para a sua indústria. Então, entre em contato conosco, marque um café sem compromisso, qualquer um de nós aqui irá até você, entender as suas necessidades e prestar o melhor serviço possível aí para a sua indústria, para que você fique cada vez mais disponível aí só para aquilo que é realmente, para aquilo que faz parte do seu negócio. Então, muito obrigada e até o nosso próximo evento. Até, gente. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado a todos pela participação. Forte abraço. Tchau.